Então, bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Hoje o assunto tá quente. A gente vai mergulhar nas tensões que estão fervendo lá no Golfo. É uma história de briga por poder, sabe? E parece que um dos gigantes militares da região calculou muito mal os seus passos. E agora, bom, a conta tá chegando. Vamos entender essa história direito? E para começar, já tem esse aviso bem direto na tela. Olha, isso aqui não é aquela linguagem diplomática cheia de rodeios, não. É uma declaração na lata do ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita. Basicamente, ele está dizendo que a paciência do reino acabou. O recado para o Irã é claríssimo. Ou vocês dão um passo para trás, ou o bicho vai pegar. Mas claro, esse aviso não veio do nada, né? Ele é uma resposta a uma série de agressões do Irã que, olha, só vem aumentando. A história é a seguinte. Depois que os Estados Unidos e Israel fizeram umas operações contra alvos iranianos, Teherã resolveu revidar. Só que em vez de mirar nos adversários diretos, eles miraram nos vizinhos do Golfo. E o principal alvo foi justamente a Arábia Saudita. E a gente não está falando de pouca coisa, não. A escala desses ataques é, sinceramente, de cair o queixo. Esse número aí, mais de 600, isso é só o número de drones que o Irã lançou contra a Arábia Saudita. Só drones. Agora coloca na conta dezenas de mísseis balísticos e de cruzeiro. O que a gente tem é uma campanha clara de intimidação. Uma que está praticamente implorando por uma resposta. Tá, mas para a gente entender onde o Irã errou a mão, a gente precisa primeiro ver por que eles se sentiam tão confiantes, né? A verdade é que, no papel, o Irã sempre se pintou como o valentão militar da região. Se você olhasse só os números, parecia que o domínio deles era absoluto. É só olhar os rankings globais de poder militar. A história que eles contam é bem interessante. O Irã está lá em 16º lugar no mundo. Já a Arábia Saudita em 25º. É uma diferença bem grande, que assim, de primeira, faz parecer que o Irã tem uma vantagem óbvia, né? E quando a gente vai ver os detalhes, essa vantagem nos números fica ainda mais absurda. O Irã tem mais que o dobro de militares na ativa, tem 3 vezes mais veículos blindados, a marinha deles é 3 vezes maior. E eles têm 25 submarinos, enquanto a Arábia Saudita não tem nenhum, 0. Os números puros e simples são totalmente a favor do Irã. E isso tudo leva a gente a uma pergunta que é fundamental. Se o Irã tem essa vantagem gigantesca no papel, por que eles ainda não dominaram a região? A resposta mostra que força militar é muito mais do que só contar soldados e tanques. É aqui que a história dá uma virada. Aquela força toda que a gente viu no papel, ela esconde umas fraquezas bem sérias. Acontece que antes mesmo dessa confusão toda começar, outros eventos já tinham detonado boa parte da capacidade militar do Irã. E isso muda completamente o jogo estratégico na região. Os relatórios que saíram mostram um estrago impressionante. Antes mesmo da Arábia Saudita levantar a voz, ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel já tinham batido forte na infraestrutura militar iraniana. A gente está falando de mais de 15 mil alvos atingidos, 100 navios de guerra afundados e uma porcentagem gigantesca das defesas aéreas e da capacidade de lançamento de mísseis deles, que foi basicamente para o espaço. E aí a gente chega no ponto crucial. A maior vantagem do Irã, aquele exército de terra gigantesco, não pode ser usada fora do país. Com a marinha deles toda estraçalhada, simplesmente não tem como eles transportarem centenas de milhares de soldados e milhares de blindados pelo Golfo Pérsico. Ou seja, eles estão presos dentro das próprias fronteiras. E isso nos leva direto para a Arábia Saudita, porque eles têm uma carta na manga, uma vantagem estratégica que é esmagadora e que muita gente nem leva em conta. Uma vantagem que vira completamente o jogo. E a raiz dessa vantagem toda? Dinheiro. Muito dinheiro. A Arábia Saudita gasta mais de 6 vezes o que o Irã gasta com suas forças armadas todo ano. É uma diferença absurda que se traduz em uma coisa: vantagem tecnológica. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. E essa grana toda compra uma coisa que pode decidir a guerra: o domínio absoluto dos céus. Enquanto o Irã estava focado em ter um monte de soldados em terra, a Arábia Saudita investiu pesado, mas muito pesado, numa força aérea super moderna, que consegue atacar onde o exército iraniano nem sonha em chegar. A diferença de tecnologia é de outra galáxia. A Força Aérea do Irã voa com caças F-4 e F-5, que são da época da Guerra do Vietnã. É quase peça de museu. Do outro lado, a Arábia Saudita tem alguns dos jatos de combate mais avançados do planeta, como o F-15 Strike Eagle e o Eurofighter Typhoon. Não tem nem comparação. E esse número aí na tela, 232, mostra o tamanho do estrago.
A Arábia Saudita tem 232 caças F-15 dos modelos mais avançados. Só essa frota sozinha já é capaz não só de enfrentar, mas de dominar completamente o espaço aéreo do Irã. Ainda mais com as defesas aéreas iranianas já todas furadas, como a gente viu. E tem mais uma reviravolta nessa história. Aquela suposta vantagem do Irã com mísseis balísticos? Pois é, não é bem assim. A Arábia Saudita, bem quietinha, opera sua própria força de mísseis de longo alcance há décadas. Eles têm mísseis que podem atingir qualquer alvo dentro do Irã. Ou seja, outra das grandes ameaças de Teherã foi, na prática, neutralizada. Mas o erro de cálculo do Irã não foi só militar, foi político também. A agressão deles não colocou medo nos vizinhos. Pelo contrário, uniu todo mundo contra eles. O valentão do Golfo acabou criando um time de nações prontas para revidar. A Arábia Saudita quem está falando mais alto, mas ela não está sozinha nessa. Os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, que também levaram centenas de ataques do Irã, agora estão fechados com os sauditas. Eles formaram uma frente unida que o Irã com certeza não esperava. E cada um desses países traz suas próprias armas para essa briga. Os Emirados Árabes, por exemplo, que sofreram até mais ataques, podem simplesmente paralisar a economia do Irã, congelando bilhões de dólares em ativos. Já o Bahrein está servindo como uma base avançada, um ponto de partida para operações militares contra o Irã. Resumindo a ópera, a estratégia do Irã deu muito, mas muito errado. O tiro saiu pela culatra. A ideia era que os ataques com mísseis e drones iam causar medo e dividir todo mundo. O que aconteceu foi exatamente o contrário. Eles criaram uma aliança poderosa e com sangue nos olhos, juntando os países do Golfo, os Estados Unidos e Israel contra um inimigo em comum. A gente precisa lembrar que a estratégia do Irã sempre foi muito clara: exportar o caos, criar instabilidade em todo o Oriente Médio, mas sempre mantendo a confusão longe de casa. Eles viraram mestres em usar outros grupos para lutar suas guerras e desestabilizar os rivais. Isso nos deixa com a pergunta final, que é para pensar mesmo. Por tanto tempo, o Irã foi quem exportava o caos. Mas e agora? Com o exército enfraquecido, uma economia em frangalhos e uma coalizão unida e muito mais forte tecnologicamente na sua porta, o que acontece quando todo aquele caos que eles espalharam pelo mundo finalmente bate à sua própria porta? Por enquanto é isso, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!